aprovadas pelo governo federal de recadastramento, mas a Carteira Nacional de Identidade não será mais necessária para requerer seguro de defesa, portanto, nem por recadastramento também. Isso nos deixa, portanto, numa situação muito confortável para aceitar as modificações, portanto, vitória da pesca artesanal no Brasil. Estamos juntos, vamos em frente. Eu sou o deputado federal Silas Câmara, eu amo o que faço e você pode contar comigo sempre. Informação e opinião. Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan News. Programa de Olho na Cidade. Aqui você fica bem informado em tempo real de tudo o que acontece em Manaus, de norte ao sul, de leste ao oeste. Conectado com todos os bairros, com entrevistas exclusivas. De Olho na Cidade, Jovem Pan News. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, aqui na Jovem Pan News. Em todos os lugares. Esta é a Jovem Pan News. Da cidade. Jovem Pan! Ele veio ao microfone da Pan, o meu boné, o boné Jovem Pan, e comemorou o gol com o boné Jovem Pan. O time de esportes da Jovem Pan News está pronto para acompanhar, debater, informar e vibrar com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece em Manaus e no mundo? Então segue a gente nas redes sociais. É só procurar por @Jovem Pan News Manaus. No Instagram, X, TikTok e Facebook. Informação, opinião e credibilidade. Tudo na palma da sua mão. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 3 em 1, de segunda a sexta, às 4 da tarde, na Jovem Pan News. Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan. 3 anos, 9 anos e meio de governo, muita coisa. Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de 2 milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já. Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver. A Jovem Pan News também está nos canais do WhatsApp. Receba notícias, vídeos e conteúdos exclusivos sobre economia, política e as principais manchetes do dia no seu WhatsApp. Para seguir o nosso canal, abra o seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan News. Ou, se preferir, acesse o site jovempan.com.br e clique nos links para ser direcionado para o WhatsApp. Aí é só seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver. 24 horas. Notícia, informação, serviço. Esta é a Jovem Pan News. Está no ar o programa Minuto a Minuto. Aqui,
você fica bem informado em tempo real de tudo que acontece no Amazonas, de norte ao sul, de leste ao oeste. Minuto a minuto, conectado com todos os municípios, com entrevistas exclusivas e a participação da nossa gente. Está no ar o programa Minuto a Minuto. A apresentação de Calbi Cerquinho. Olá, muito boa tarde, melhores ouvintes e melhores internautas. Eu sou Calbi Cerquinho e a partir de agora até as 2 da tarde você fica com Minuto a Minuto, jornalismo baseado em informação e também na prestação de serviço. São 13 horas e 8 minutos, nós vamos ficar até as 14 horas aqui no Minuto a Minuto e você sabe que nós estamos ao vivo para Manaus e também para os outros 61 municípios do estado do Amazonas. E você deve saber também que nós podemos participar, vocês podem interagir conosco aqui no nosso programa por meio do telefone 98431-5445, 98431-5445. E vamos às nossas principais manchetes de hoje. Centros de Convivência da Família e do Idoso iniciam hoje a campanha Fevereiro Roxo, com atividades de saúde e integração para todas as idades. E hoje também começa o pagamento do novo salário mínimo em todo o Brasil, que agora é de R$ 1.621. Os 34 novos radares de fiscalização eletrônica já estão em operação na cidade de Manaus. A orientação é respeitar os limites de velocidade. E hoje também teremos orientações para que você se previna com relação às ISTs durante o Carnaval. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Minuto a Minuto. São 13 horas e 9 minutos, vamos lá fora para darmos uma olhada, para você que está acompanhando a gente no YouTube, para sabermos alguns pontos da cidade. Olha, aí não tem chuva, né? Na Altarmirim, na zona leste da cidade, Altarmirim com a Rua da Penetração, o trânsito fluindo tranquilamente, bastante carregado, mas fluindo. Há um outro ponto da cidade, que é a Max Teixeira com a Rua São Judas Tadeu, também tranquilo, trânsito fluindo, bastante carregado, também para esse horário. Já na Djalma Batista com a Rua Pará, retenção apenas do semáforo, também não tem sinal de chuva. Como também na avenida, lá no Vieira Alves também, apesar do céu um pouco nublado, isso é verdade, você que está acompanhando com a gente aqui no YouTube, está vendo isso, mas por enquanto, pelo menos agora, nesse momento, não está tendo chuva nem no bairro Vieira Alves. Vamos ver se tem em Ponta Negra alguma coisa, Sandro? Vamos ver se a gente vai para Ponta Negra para ver lá se tem uns corajosos tomando banho essa hora. Porque mesmo que não esteja chovendo, mas com certeza absoluta, já choveu bastante de ontem para hoje continuou, pela manhã também. Vamos ver se de repente pode ser que tenha gente, algum corajoso que esteja lá entrando nas águas do Rio Negro. Apesar de que, olha, é um corajoso mesmo, viu? Quem estiver por lá. Vamos ver se a gente consegue essas imagens. Vamos lá, vamos tentar ver essas imagens aí, porque é um ponto turístico da cidade de Manaus e, acima de tudo, também é um ponto de lazer para as famílias que queiram aí colocar, principalmente no final de semana, lá com a faixa liberada no domingo, você vai passear de patins, vai poder andar de bicicleta, vai fazer a sua caminhada, vai fazer a sua corrida, tudo isso lá na Ponta Negra, que com certeza absoluta é um ótimo ponto para você relaxar durante também o final de semana. Vamos ver agora essas imagens, olha só. Opa, tem coragem, eu tô falando que tem corajoso, rapaz, tem gente para tudo mesmo, olha só. Tô falando ali, ó, tem 1, 2, 3... Por enquanto nós estamos vendo 3 aí, né? Não, eu digo dentro d'água, dentro d'água. 1, 2, 3. Vamos ver se tem mais gente aí. Aí já foi pro calçadão, olha só. Esse calçadão aí é bonito também, viu? Mas por enquanto o importante também é verificar como tem gente e que não está chovendo, Sandro. E começaram nesta segunda-feira as atividades do Centro de Convivência da Família e do Idoso, com a abertura da campanha Fevereiro Roxo. A programação reúne conscientização em saúde, atividades sociais e ações de integração para crianças, adultos e idosos. Os detalhes com ele, João Paulo Oliveira.
Começaram nesta segunda-feira as atividades dos Centros de Convivência da Família e do Idoso e a estreia já vem com um tema importante, o Fevereiro Roxo. A campanha chama a atenção para o Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia, doenças que não têm cura, mas que podem ser tratadas e ter a qualidade de vida melhorada. E não é só conscientização. Ao longo de fevereiro, os centros também entram num clima do carnaval, com bailes, marchinhas, desfiles de fantasias e concursos, garantindo diversão, encontro e convivência entre famílias e idosos. Além disso, as unidades desenvolvem ações de orientação sobre prevenção ao uso de drogas, combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, além de cuidados com as infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Tudo com linguagem clara e acessível. Podem participar das atividades crianças, adolescentes, adultos e idosos, especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os centros oferecem atendimento gratuito, com fisioterapia, apoio psicossocial, grupos de convivência e atividades físicas orientadas. Mais de 8.500 pessoas já estão inscritas nos 7 centros espalhados pela capital. A proposta é simples: criar espaços de acolhimento, convivência e qualidade de vida, onde todo mundo se sinta parte. Para essas e outras informações, acesse jpnewsmanaus.com.br. Da redação de jornalismo, João Paulo Oliveira. 13 horas e mais 13 e 14 minutos agora. Estão abertas as inscrições para o Provão Eletrônico 2026 em Manaus, voltado ao ensino fundamental e médio. Nesta primeira mobilização do ano, o exame oferece 6,5 mil vagas para pessoas que buscam regularizar os resultados ou obter a certificação da educação básica. O Ismael Oliveira tem mais detalhes. As inscrições vão de 5 a 10 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da Secretaria de Educação do Amazonas. O provão eletrônico é voltado a jovens e adultos que interromperam os estudos e desejam concluir o ensino fundamental ou médio, garantindo o certificado que pode abrir portas para oportunidades educacionais e profissionais. As provas serão aplicadas entre 11 de fevereiro e 29 de maio, em diferentes datas e turnos, conforme o agendamento feito pelo candidato. Para o ensino fundamental, a idade mínima exigida é 15 anos completos, enquanto para o ensino médio é necessário ter 18 anos ou mais. Cada candidato pode agendar até 4 componentes curriculares por dia, nos turnos da manhã, tarde ou noite. O ensino fundamental conta com 8 disciplinas e o ensino médio com 12 componentes. As avaliações são presenciais, compostas por 20 questões objetivas por disciplina, e a aprovação exige nota mínima de 6, o que corresponde a 60% de acertos. Os exames serão aplicados em 5 locais em Manaus, distribuídos em diferentes zonas da cidade. Alguns locais aplicam provas à noite, conforme a necessidade do candidato. A gerente do GAED, Kátia Mendes, detalha que o exame ajuda na redução do abandono escolar e na inclusão educacional. Candidato que tenha abandonado seus estudos, né, que queira retomar através do exame, necessitando de forma imediata a conclusão da educação básica e a sua certificação, ele pode buscar nesse período. Após a aprovação em todos os componentes, os candidatos podem solicitar o certificado por e-mail ou presencialmente na sede da Secretaria de Educação, localizada na Avenida Valdomiro Lustosa, bairro Japim 2. Educadores destacam que o provão eletrônico é uma ferramenta essencial para quem busca concluir a educação básica, garantir oportunidades de trabalho e continuar os estudos com mais segurança. Para estas e outras informações, acesse jpnewsmanaus.com.br. Da redação, Ismael Oliveira. 13 horas e mais 16 minutos. E atenção, motoristas de Manaus. Os 34 novos radares de fiscalização eletrônica já estão em operação na cidade. A Prefeitura, por meio do IMU, reforça a importância de respeitar os limites de velocidade e as regras de trânsito. Os detalhes com Eric Ortep.
Os equipamentos foram instalados em pontos estratégicos das zonas Norte, Sul, Oeste, Centro-Oeste e Centro, incluindo radares de velocidade, lombadas eletrônicas e fiscalização de avanço de sinal vermelho. A escolha dos locais levou em conta o fluxo de veículos e pedestres, histórico de acidentes e a necessidade de maior segurança viária. Segundo o vice-presidente de trânsito do Instituto de Mobilidade Urbana, Edson Leda Júnior, o objetivo dos radares é proteger motoristas e pedestres. Trechos com excesso de velocidade recebem radares de velocidade, enquanto os pontos com avanço de sinal frequente recebem equipamentos específicos, reduzindo o risco de acidentes graves. Todos os radares seguem normas do COTRAN e são aprovados pelo Inmetro. Nos pontos de fiscalização de velocidade, os motoristas encontrarão sinalização vertical e horizontal clara, indicando os limites permitidos. O Instituto reforça ainda a importância da atenção às regras e à sinalização, para que tenha mais segurança nas ruas da capital. Para essas e outras informações, acesse o site jpnewsmanaus.com.br. Da redação de jornalismo, Éric Orteip. E 2 cachorras morreram após serem atropeladas por uma viatura da Polícia Militar do Amazonas, na manhã de domingo, na zona norte de Manaus. O caso, registrado por câmeras de segurança, causou revolta entre moradores e tutores dos animais e motivou o afastamento dos policiais envolvidos. O Ismael Oliveira tem os detalhes. As imagens de segurança mostram claramente os animais parados na rua quando a viatura passa por cima das cadelas, sem que os policiais prestem socorro. Outros cães que estavam na via conseguiram escapar. O atropelamento aconteceu na rua Coronel Salvio Belota, no bairro Novo Aleixo, e rapidamente gerou repercussão nas redes sociais. Os tutores registraram um boletim de ocorrência e os corpos dos animais foram recolhidos para a perícia. A tutora Maria Paulette disse que os cães eram bem cuidados e que saíam todas as manhãs para passear. Ela afirmou que esperava a proteção da polícia, não um episódio como este, e que casos de violência contra animais precisam ser responsabilizados. Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que os policiais envolvidos foram afastados do patrulhamento ostensivo e que foi instaurado procedimento administrativo disciplinar pela Diretoria de Justiça e Disciplina. A Polícia Civil também abriu inquéritos para apurar responsabilidades. Os policiais foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia e o caso será encaminhado à Delegacia Especializada em Meio Ambiente. O episódio ocorre em meio a uma sequência de casos de violência contra animais, que mobilizou a atenção nacional com os casos de cães mortos ou maltratados em diferentes estados. Especialistas afirmam que situações assim reforçam a necessidade de políticas públicas e fiscalização mais rígida, bem como conscientização sobre o direito dos animais e punição para quem comete maus tratos. Para estas e outras informações, acesse jpnewsmanaus.com.br. Da redação, Ismael Oliveira. Muito obrigado, Ismael. Você está aqui no Minuto a Minuto, jornalismo baseado em informação e também na prestação de serviço. E olha só, quero mandar um abraço, que está mandando mensagem para a gente aqui, está participando do programa, o Marcelo Brasil, a Luciana, também quem está mais aqui, o Emerson Lima, a Jamile, a Elisa e a Esté, que são as 2 pequenininhas lá deles. E também tem o He-Man, que é o Lindomar, o Eduardo, o Guilherme e também o Ivan. Olha só, o Diego e a Inara também estão participando aí, estão interagindo com a gente aqui no programa Minuto a Minuto. Se você quiser participar também, ligue para o 984-31-5445. E o açaí, símbolo da Amazônia, agora é oficialmente fruta brasileira. No Amazonas, segundo o maior produtor do país, a produção já ultrapassou mais de 1 milhão de toneladas, movimentando a economia de milhares de famílias. Acompanhe os detalhes na reportagem de Éric Orteip. De polpa densa, cor vibrante e rico em proteínas, o açaí acaba de se tornar oficialmente uma fruta nacional. A Lei número 15.330 de 2026 foi publicada no Diário Oficial da União em 8 de janeiro. O objetivo da lei é fortalecer a identidade nacional do fruto, valorizar a produção amazônica e combater a biopirataria. Em 2024, o Amazonas produziu mais de 1 milhão de toneladas de açaí, beneficiando cerca de 17 mil agricultores
agricultores e extrativistas. O estado do Pará lidera a produção nacional do fruto, com mais de 80% do total do plantio, o que impulsiona a exportação da polpa. A Nessilene Buzanglo, coordenadora do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, destaca que no extrativismo, o manejo adequado do açaí é fundamental para evitar contaminações na produção. No extrativismo, nós atuamos principalmente na questão do manejo das boas práticas sustentáveis da extração desse produto da nossa floresta, orientando nossos agricultores como fazer a melhor forma de coleta, qual é a melhor higiene que ele pode ser adotado no local e depois na debulha e no ensacamento, o tempo de duração da colheita ao beneficiamento e também garantir que esse agricultor seja bem remunerado. O município de Codajás é considerado a capital do açaí no Amazonas, com sua produção reconhecida pelo selo de indicação geográfica. Na alta safra, produz diariamente de 40 a 50 toneladas de polpa por dia. Francisco Dantas, presidente da Cooperativa Agrícola de Codajás, ressalta que a produção do fruto é essencial para a economia local. Codajás produz em torno de 40 mil toneladas, isso gera mais de 100 milhões de reais e esse dinheiro fica aqui. Tá? Fica aqui, então a gente percebe na vida das pessoas a mudança, essa mudança econômica, né, o efeito da economia, né, na vida das pessoas através do açaí. Da granola ao litro natural do açaí, o fruto é consumido de diversas formas pelo país. Tem quem prefira de uma forma mais simples o açaí puro, acompanhado de uma farinha de tapioca. Mas também tem aqueles que preferem um açaí mais gourmetizado. Andrea Matos comercializa açaí gourmetizado no centro de Manaus e celebra com orgulho o reconhecimento nacional da fruta. A gente vê até com orgulho, né, e bons olhos, porque é uma fruta tipicamente amazônica e, assim, trabalhar com o fruto de diversas variações, isso é muito gratificante. Ter aqui um produto originário nosso e ele sendo comercializado tanto na forma gourmet, de copo montado, ou no estilo raiz de tigela. Seja com granola, frutas ou a tradicional farinha, o açaí é fonte de renda e desenvolvimento para milhares de famílias, que unem, de norte a sul, um Brasil continental. E agentes culturais do Amazonas ganharam mais tempo para participar do ciclo 2 da política Aldir Blanc. As inscrições para os 3 editais do programa foram prorrogadas até o dia 5 de fevereiro, permitindo que mais artistas e produtores culturais apresentem seus projetos. O Ismael Oliveira tem os detalhes. No Amazonas, a Política Nacional Aldir Blanc contempla 3 editais: Território Criativo, Circulação Cultural e Fomento Cultural Multilinguagens. Cada um atende às diferentes perfis de projetos e segmentos artísticos, buscando incentivar a produção cultural, a economia criativa e o acesso da população a manifestações culturais em todo o estado. O edital Território Criativo apoia iniciativas de inovação, empreendedorismo cultural e desenvolvimento territorial, incluindo criação, produção e gestão cultural. O objetivo é fortalecer a economia criativa local, gerar emprego e renda para artistas e coletivos. Já o edital de circulação cultural é voltado a projetos já existentes, ajudando na difusão de bens, produtos e manifestações culturais do Amazonas, em âmbito regional, nacional e internacional. O incentivo permite ampliar o público e fortalecer o reconhecimento do trabalho cultural produzido no estado. Já o fomento cultural multilinguagens abrange diferentes expressões artísticas, incluindo música, dança, teatro, literatura e entre outros. A iniciativa garante apoio a projetos em múltiplas linguagens, ampliando oportunidades para diversos setores da cultura. Com a prorrogação, os editais permanecem abertos até 5 de fevereiro, oferecendo uma chance extra para artistas, coletivos e produtores que ainda não se inscreveram. As inscrições são feitas exclusivamente pela plataforma oficial da Política
Aldir Blanc do Amazonas, garantindo transparência e facilidade de acesso aos recursos públicos. Especialistas destacam que a ampliação do prazo contribui para a maior participação e diversidade de projetos, fortalecendo a cultura local e o ecossistema artístico do Amazonas, além de promover inclusão social e valorização da produção cultural regional. Para estas e outras informações, acesse jpnewsmanaus.com.br. Da redação, Ismael Oliveira. São 13 horas e mais 26 minutos, agora 27 minutos. A Justiça do Trabalho da 11ª Região registrou aumento de 25% nos valores pagos a trabalhadores em 2025. Os pagamentos chegaram a quase 500 milhões de reais, com destaque para o crescimento dos acordos. Os detalhes com ele, João Paulo Oliveira. A Justiça do Trabalho do Amazonas e de Roraima registrou em 2025 um crescimento expressivo nos valores pagos a trabalhadores. Ao todo foram quase 500 milhões de reais, um aumento de 25% em comparação com o ano anterior. Os números mostram que os acordos judiciais tiveram um avanço ainda mais significativo. Os valores pagos por conciliação cresceram 39%, indicando que a solução negociada dos conflitos tem ganhado cada vez mais espaço. Já os valores resultantes de execuções, quando a Justiça determina o cumprimento da decisão, também apresentaram um crescimento. Entre as varas que mais se destacaram em conciliações estão unidades de Manaus, Parintins e Boa Vista. O balanço aponta ainda que o número de novos processos se manteve praticamente estável, mas houve aumento no total de ações julgadas e processos concluídos, o que indica mais agilidade na resposta ao trabalhador. As conciliações seguem em alta, especialmente na fase inicial dos processos. Entre os assuntos mais recorrentes estão verbas rescisórias, FGTS, indenizações por dano moral e reconhecimento de vínculo de emprego. Para essas e outras informações, acesse jpnewsmanaus.com.br. Da redação de jornalismo, João Paulo Oliveira. São 13 horas e mais 28 minutos. Você está aqui no Minuto a Minuto, jornalismo baseado em informação e também na prestação de serviço. Faça também com o Maurício e a Maurício Cefaí. Todos estão lá assistindo, a família toda assistindo, a gente também ouvindo e assistindo lá em Boa Vista, Roraima. Obrigado pela audiência. E hoje, segunda-feira, estamos recebendo agora aqui no nosso estúdio da Jovem Pan News Manaus, a Ilara Emily, que é uma enfermeira técnica do Núcleo de Controle de HIV/AIDS, infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais. Ela está aqui com a gente por um motivo bastante importante, porque afinal de contas nós estamos aí às vésperas do nosso famoso Reinado de Momo, que é o nosso carnaval. Ilara, antes de mais nada, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Desejo uma boa tarde, seja realmente bem-vinda, para falar de um assunto que é tão importante, porque a gente, quando pensa em carnaval, a gente vai logo pensando nas festas, na alegria, naquela coisa toda, que a alegria, quer queira, quer não, claro, é legal, mas a gente também tem que pensar nessa prevenção. E essas doenças, principalmente, elas se proliferam ainda mais nessa época do ano, né? Então, antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de você estar tentando se prevenir realmente. Perfeito. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar aqui com vocês sobre esse assunto, que é muito importante, como você acabou de falar. Essa época realmente é aquela época propícia, né? A nós brincarmos, a estarmos ali no meio daquelas multidões, né? Brincando e ali se relacionando, né? Temos vários tipos de relacionamentos, né? É bem propício, né? Essa questão das relações sexuais, falando propriamente dito, né? E a Prefeitura ou a Cessa Manaus, né? A gente se preocupa principalmente com essa questão do sexo não seguro, né? Que é quando não é usado ali o preservativo, né? E quando se deixa de usar o preservativo, a gente tem a possibilidade da proliferação, né, de várias infecções sexualmente transmissíveis. E aí entra aquelas tanto que tem cura, como aquelas que não tem cura, que são infecções ou doenças crônicas, né? Que ali o usuário vai ter que tratar para o resto da vida. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Quando você fala que não tem cura, o que mais mete medo, pelo menos é a famosa nossa HIV, a nossa AIDS? Perfeito, é essa mesmo. Na verdade, o vírus, né? Porque existe aquela diferença, né? Que a gente pode viver com o vírus hoje em dia, com as tecnologias, o tratamento, as estratégias, né, de prevenção, e jamais
adoecer, jamais evoluir para o estágio da AIDS, né? A gente precisa sempre trabalhar essa questão também da discriminação e do preconceito, é muito importante, né? Claro. Então, a pessoa que hoje está infectada com o vírus HIV, ela vive plenamente ali fazendo seu tratamento como uma doença crônica, como hipertensão, como uma diabetes, ali para o resto da vida se cuidando, né, para que a carga viral dela não venha aumentar e aí ela, infelizmente, poder adoecer. Então a gente tem que trabalhar principalmente essa questão de quebrar o preconceito, mas também trabalhar a prevenção, que é antes de chegar ali a infecção. Hoje a gente bate muito na questão do preservativo, sim. É muito importante a gente falar sobre o preservativo, porque é o único que protege contra todas as outras infecções, né? Além do HIV. Eu queria que a senhora repetisse isso, para ficar bem claro e bem patente, até porque nós estamos falando nesse momento, além de Manaus, nós estamos ao vivo, a senhora está ao vivo para os outros 61 municípios do estado. Sim. Ou seja, a comunicação, a informação, às vezes chega muito bem aqui na capital, porque tem campanhas e tudo mais, mas muitas vezes não chega também nos nossos irmãos ribeirinhos, nossos irmãos que estão no interior. Por isso que eu gostaria que a senhora repetisse exatamente isso. O preservativo. Pronto, né? E eu, como ribeirinha, né, alcançar a minha população lá do interior de Iranduba. Do Iranduba? Isso. Do interior do Iranduba? Rio Negro, ribeirinha mesmo, que morava na beira do rio. Aonde? Peraí, agora tem curiosidade aqui. Qual era a lá comunidade? é Acajatuba. Ah, no Acajatuba é do hotel lá. Isso, onde tinha o Hotel Ariaú, era na saída lá da minha comunidade, do lago onde eu morava. Então eu sou de lá, né? Então para alcançar essa população, isso. De onde é que vem esse Ilara? Ilara foi o meu pai que colocou. Eu não sei a origem, para lhe falar a verdade. Eu sei que o Emily foi a minha mãe que colocou, inspirada num filme e tudo mais. Mas o Ilara, realmente, eu não sei de onde ele se inspirou. A minha esposa se chama Inara. Olha. Bem próximo, eu vou perguntar direitinho essa história. Mas, olha, esquece, por favor, melhores ouvintes, melhores internautas, isso aqui é só para relaxar um pouquinho. Mas vamos continuar com voltando ao assunto sério, né? Exato. Então, relacionado ao preservativo. As infecções sexualmente transmissíveis, principalmente a questão do HIV, existem outras formas, né, de você se prevenir contra o HIV. E aqui a gente pode citar a profilaxia pré-exposição, que chama PrEP, né, comumente, e a PEP também, que é a profilaxia pós-exposição, que geralmente é aquela medida que você faz depois de uma exposição. Mas, no rol de todas as ISTs, o único insumo que protege contra todas seria o uso do preservativo. Tanto o masculino, que a gente hoje chama de externo, preservativo externo, e o feminino, que hoje a gente chama de preservativo interno, né? Além do gel lubrificante, porque o gel lubrificante, ele impede que haja fissuras no momento da relação sexual e o que comprometeria ali uma maior probabilidade de um agente infeccioso adentrar ali a pele, né, da pessoa que está ali naquela situação de exposição. Galera, eu tenho ouvido bastante a sigla PrEP, né? Eu queria que você explicasse o que é profilaxia. A PrEP significa... Pronto. Profilaxia, né? É uma medicação, uma prevenção que você toma, né? A gente tem várias modalidades, mas o que a gente oferta aqui, enquanto saúde, no nosso município, seria aquela que é o comprimido, tanto diário quanto sob demanda. Vou te explicar mais ou menos como funciona, te fazer uma analogia aqui. Eu preciso... Tu sabes o comprimido que a mulher... Hoje em dia existem várias formas de prevenção contra a gravidez, né? Não planejada, né? Aquela que você toma injeção, a mulher toma o comprimido, existem várias outras formas. Anticoncepcional normal. Isso, anticoncepcionais normais. E aí a gente tem aquela que a mulher toma todos os dias, né? Todos os dias para não ficar gestante. Qual é? Tem vários tipos de anticoncepcionais, é só uma analogia. Sim. A PrEP seria esse comprimido, né, que você tomaria todos os dias para prevenir a infecção pelo HIV. E ele está indicado para qualquer pessoa que se sinta em uma posição de um contexto de risco aumentado. Por exemplo, eu, sabidamente, um exemplo, né? Não utilizo preservativo porque não gosto, ou porque tenho alergia, ou porque minha parceria não gosta. São vários contextos que a pessoa pode se inserir, né? E aí eu posso lançar mão de utilizar a PrEP, que é esse comprimido diário, para que eu me previna contra o HIV. Nesse processo que eu estou me protegendo contra o HIV, nós estamos me protegendo contra outras infecções. É importante a gente frisar isso, né? Mas, durante esse processo, eu estou tendo um acompanhamento trimestral dentro da unidade de saúde com os exames que são ofertados e eles captam outras ISTs. Então, se nesse meio que eu estou usando PrEP, eu sou identificada, diagnosticada com outra IST,
sífilis, gonorreia, clamídia, só um exemplo, eu vou tratar e vou curar, porque são infecções causadas por bactéria que tem cura. Somente o HIV nesse contexto e HPV e outros vírus que não teriam cura. Certo? Então, seria, eu não vou chamar de vacina, mas poderia ser, é quase o efeito de uma vacina se você tomar esse comprimido todos os dias? Olha, ele tem ali cerca de 92%, né, de efetividade na sua ação. Então, sim, na verdade, hoje a gente trabalha a PrEP como a principal estratégia contra as infecções sexualmente transmissíveis, porque a gente sabidamente, são dados do Ministério da Saúde, sabemos que os jovens hoje em dia utilizam cada vez menos o uso do preservativo. Não fazem, né? O uso do preservativo. E aí entra aqueles contextos que eu acabei de explicar, né? Exato. Então, assim, se a gente sabe que o preservativo, ele é o melhor, mas ele tá deixando de ser usado, então a gente precisa lançar mão de outras estratégias para captar essa população, principalmente essa população jovem, que a gente fala de 15 a 30 anos, né? Então ali entre os rolos de mais infectados, 15, 30, encaixa a gente, né? Então a gente poderia sim utilizar a PrEP se a gente se sente no contexto de risco aumentado, para que a gente se previna contra o HIV e nesse contexto também contra outras ISTs. Galera, o PrEP tem efeito colateral? Alguma coisa que possa... Geralmente, não é, como eu posso dizer, identificado no efeito colateral. Pode ser utilizado com bebida alcoólica, por exemplo, né, que as pessoas têm essa dúvida, né? Sim. A mãe que está amamentando pode fazer também a PrEP, né? Meu parceiro, né? Não sei o que ele tá fazendo. Sim. Posso utilizar a PrEP? Pode. A amamentação não vai impactar, na gestação não vai impactar. Então é uma medicação, assim, muito bem indicada para todos os contextos que a pessoa se encontra. Mais um detalhezinho, normalmente eu não sou de procurar parceiras por aí, eu não ando muito, mas eu resolvi, vou sair esse final de semana. Pronto. E de repente eu tô lá tomando uma cachaçinha, seja lá que diabo for, e aí eu já vi uma pessoa, eu posso tomar um comprimido e tô protegido, ou eu preciso fazer uso contínuo dele para poder... E aí a gente tem a outra modalidade, que tem o uso contínuo, que é todos os dias, que eu citei para vocês, e tem a sob demanda, que é essa. Eu vou me encontrar com meu parceiro, com a minha parceria sexual, no sábado. Não vou utilizar preservativo porque a gente não gosta. Okay. Consigo me proteger? Sim. Eu tomo a medicação, né, sob demanda, 2 comprimidos ali sob demanda, e ali até 24 horas, 12 horas, se eu não me engano, né, a informação correta. Mas assim, até 2 horas antes da relação sexual eu posso estar tomando para me proteger. Aí vem uma parte interessante, seria homens, né? Sim. Que podem fazer sexo com outros homens, ou homens cis, entre outras coisas, mas mulheres e homens que têm ultra, né, que a gente fala assim, não poderiam estar tomando, porque são 7 dias aí para poder chegar na mucosa, tá bom? Então seria mais realmente para essa população de sexo nascimento ali masculino. Então tá. Então, agora, você acha que é muito comum a campanha de contra HIV, principalmente, era bastante divulgada, quando se distribuía gratuitamente, eu acho que ainda continua essas campanhas, o preservativo. Pronto. Será que vai chegar ao ponto de a gente também já poder fazer a distribuição do PrEP aí, não sei, campanhas? Hoje a gente trabalha como uma da principal estratégia, como eu falei para você. Certo. A gente já tem aí 15 unidades com PrEP na Secretaria Municipal de Manaus, que fazem a dispensação de PrEP para os usuários que procuram, né, ali fazer a prevenção. Então a gente já tem, a ideia é continuar expandindo, né, não só o número de unidades, mas o número de usuários, porque a gente tem pesquisas e boas experiências de outros municípios, de outros estados, que quanto maior o número de PrEP, menor o índice de novos casos de HIV. Então a gente vê que realmente é uma prevenção que funciona, né, dentro aí desse escopo de estratégias que a gente tem contra as ISTs. Agora, bom, então já... Com relação ao HIV, nós temos várias proteções, né, de certa forma. E para as outras, nós temos outro tipo de... Então, para as outras, realmente, somente o preservativo. A gente ainda tem ali algumas prospecções, perspectivas, né, de uma doxipep, que seria a mesma coisa ali para sífilis, mas ainda está em nível muito central, muito nacional. A gente ainda não sabe realmente quando vai chegar aqui na ponta para a gente, né, começar a ofertar para os nossos usuários. Agora... Galera, com relação à questão de a gente saber, assim, como é que está o estágio hoje, como é que está o nível
as doenças sexualmente transmissíveis aqui na cidade de Manaus? Você tem ideia Pronto. disso? Infelizmente, Manaus, por ser, né, uma capital-estado, né, ter ali uma concentração muito grande de população, a gente também tem, sim, uma grande concentração, né, de novas infecções sexualmente transmissíveis anualmente ali. A gente vem de um quadro ali de um aumento muito grande depois da pandemia, né? Que teve ali a volta dos nossos unidades de saúde, ofertando todos os testes. Então, assim, quanto mais a gente testa, mais a gente detecta, mais a gente trata, mais a gente cura. Então, a gente tem essa prospecção também, né? De quanto mais serviço a gente oferta, mais a gente vai encontrar, detectar, diagnosticar e tratar esses usuários ou controlar, né? Como o caso do HIV, essa infecção, até o momento que ele fica indetectável, não passa mais de forma sexual e aí segue, né, o tratamento. Como é que está com relação a jovens? Vocês têm trabalhado isso? É uma preocupação não só da ciência, com certeza, de todos os... De forma geral, a população jovem, a população adulta, jovem, né, em idade reprodutiva, é uma população que a gente foca bem mais, mas assim, as estratégias são para todas as idades, porque em todas as idades a gente encontra dados, né, a gente encontra esses novos casos de infecção. Mas a população jovem ainda é a que mais se infecta, né? Ali de 15 a 29 anos, o Ministério da Saúde tinha uma prospecção que era a 15 a 24 anos, essa população que estava mais se infectando com HIV. Né? Por isso a necessidade da gente focar tanto em campanhas educativas, orientativas, como também a prospecção e a disseminação dessas estratégias, novas estratégias, para que eles conheçam, né, a população, principalmente aquela população que se encontra em um contexto de risco mais aumentado, né, passando para essa população jovem, para que eles comecem a utilizar e comecem a se prevenir. Assim como eu perguntei para os jovens com relação à questão dos mais idosos. Sim, também claro. tem. Aumentou bastante isso? Como é que é? Sim, porque às vezes a gente tem aquela ideia da cabeça que a população idosa, né, tem que quebrar esse tabu também, não tem mais prática sexual, né? Isso é um tabu que a gente precisa quebrar. Claro. Na verdade, sim, é uma atividade que traz ali muita satisfação ao usuário, né? E traz melhoria na qualidade de vida, essa questão da atividade sexual. Então, sim, os idosos estão ali também expostos, se eles não se cuidarem também. Então, a gente tem, sim, casos nessa população e a gente sempre traz as estratégias não só para a população jovem, com foco, mas também para toda a população que está exposta ali às ISTs. A medicação, na questão dos idosos, principalmente a questão né, os medicamentos que ajudam a ereção, essa coisa toda, isso aí causou também no próprio meio entre eles esse aumento de procurar parceiras aí aleatórias, coisa parecida. Por isso que é importante que a informação chegue a essa população, né? Não só a medicação para que haja a prática sexual, mas também a prevenção, o que eles poderiam estar expostos, né? Ali naquela situação. Então é importante a gente conseguir chegar nessa população mais vulnerável, que precisa da informação, né, para que elas consigam se prevenir. Galera, o dia 1º de dezembro é o dia de combate HIV, a AIDS, não é isso? É, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então a gente vê campanhas, a gente vê atividades, a censa, movimentação, né? E tal. Só que passado isso, a gente começa a ver que não tem talvez aquelas mesmas campanhas. Segue com ímpeto, né? Aquela coisa assim. Você não acredita que, sei lá, fica faltando muitas vezes, eu particularmente como jornalista, às vezes eu sinto falta disso. Eu acho que tem assuntos que a gente não pode parar de falar. Não pode deixar de falar. A gente vai ter que buscar, seja lá, daqui a pouco a gente vai aperrear você de novo. Sim, lá, claro. Sabe? Porque, tá mesmo, olha, ele era de novo, tá lá na Jovem Pan, lá no Minuto a Minuto, mas tem que falar, não tem jeito. E é isso mesmo. Eu acho que a gente precisava ter um pouco mais, assim, desse ímpeto, que é normalmente dezembro, início de dezembro. Carnaval, né? Sabe, durante o ano todo. Sim, mas é isso que a gente trabalha, na verdade, porque assim, a gente intensifica essas ações, né, por conta das campanhas, né, que só de STs lá no núcleo que eu trabalho, a gente trabalha 4, a gente tem Carnaval, Julho Amarelo, que é contra as hepatites, o Outubro Verde, que é em combate à sífilis, e tem um Dezembro Vermelho, que é de combate ao HIV/AIDS. Então, durante todo o ano, as unidades, elas ofertam o diagnóstico, o tratamento, o segmento para esses usuários, para eles procurarem as unidades de saúde. Oferto o preservativo de forma livre, eu posso chegar lá na unidade de saúde, encher minha bolsa, levar para meus amigos, né? Que os outros têm vergonha de pegar, principalmente a população jovem, adolescente, né? Amigo, né? Isso, sempre é isso. Então a gente trabalha e estimula para que todos tenham acesso de forma livre a essas prevenções, tanto o preservativo como o gel lubrificante, PrEP, PEP e tudo mais, né?
Nesses meses de campanha, a gente intensifica isso. Entendi. Né? De forma que tudo que é ofertado durante o ano, durante esses meses, tem uma prospecção muito maior dentro da comunidade, onde as unidades se inserem. Mas não deixa de ser trabalhado durante o ano. A gente só precisa de mais espaços para falar sobre isso. Que isso que é importante que você tocou. Aí é meia culpa, né? da imprensa. Para orientar, Claro. né? Para que chegue a informação lá nos ribeirinhos, lá onde precisa chegar, né? Para que não só a pessoa que tem o conhecimento da informação que vai buscar, mas aquelas que a informação chega até elas também. Vocês vão andar nas bandas, vão andar nos bailes, andar no sambódromo? Sim, a gente faz integração com as bandas, elas entram em contato conosco para que a gente faça a distribuição dos preservativos, a gente vai estar lá nos dias de desfiles também, atuando com educação, com orientação, com distribuição de insumos, então a gente vai estar atuante sim, aí durante esses meses de carnaval. Despertou certa curiosidade do ponto de vista que eu não tinha ouvido falar exatamente nessa questão do gel lubrificante. Olha, que bacana. Sério, assim, de certa forma, olha aí, tá vendo eu como não é tinha importante eu não tinha ouvido alguém falar assim, como você está falando, na Sim. questão da... Como é que influenciava nessa questão, influenciava essa coisa toda, porque eu não... Ah, vou usar só porque é melhor, entendeu? É melhor, não, é verdade. Na verdade, o gel é realmente uma prevenção. Ele é distribuído como um insumo de prevenção, assim como um preservativo. Porque, como eu lhe falei, ele ajuda na hora da relação não haver fissuras, né? Não tem aquele desgaste ali. E ali não há fissura, e quando não tem fissura, não há uma porta de entrada para o agente etiológico, o agente causador da infecção, entrar. Então seria essa ali a principal função do gel. Não é só, deixar tudo legal. Não, na verdade é também prevenir bastante. Agora, Hilária, essa questão, por exemplo, a gente ia passar aqui umas 3 horas conversando sobre isso. Né? Sobre isso, né? Mas eu queria que você deixasse assim uma mensagem que, sabe, primeiro, qualquer pessoa, independente de grupo de risco ou não, qualquer pessoa pode ir numa unidade básica de saúde, chega lá e diz, olha, eu quero preservativo, ele vai receber. Vai receber. Eu quero gel lubrificante, ele vai receber. Vai receber. Eu quero ver o PrEP. Aí ele tem que se cadastrar alguma coisa? Não. Se a unidade não ofertar, ela vai indicar uma unidade para que ele pegue a PrEP. Então ele vai chegar lá, olha, eu gostaria de fazer a profilaxia, fazer a PrEP, né? Que é como fala. E aí ele vai ser encaminhado, orientado e então adentrar assim no serviço. Ou a outra, que é o... A PEP, a né? PEP. A PEP, só explicar um pouquinho, que a PEP, ela é utilizada depois que você tem uma relação sexual de risco. Eu tive uma relação e não me protegi. Então, tô com medo. A camisinha estourou, eu não utilizei nesse contexto de relação sexual consentida, né? Porque existe caso de violência sexual, existem outras situações que eu vou utilizar a PrEP. Mas nesse caso, especificamente, da relação sexual consentida, eu vou numa unidade de saúde antes de 72 horas após a relação. Tem um tempinho, é uma medida de urgência, então é preciso a gente frisar isso para a população saber, né? Tive a relação. Eu tô ali, tenho 72 horas, mas o importante é que você vá quanto antes, né? Na unidade básica de saúde, fazer ali a PEP, né? Você vai utilizar essa medicação por 28 dias, ela tem um tempo estimado para que você se proteja contra uma possível infecção após ali a relação. É quase mais ou menos parecido com a pílula do dia seguinte. Isso, como a gente fez a analogia. Já tem para a gravidez, agora tem... Pronto, seria a analogia perfeita aí que você colocou. Ah, legal. Hilária, o que mais que você poderia falar para as pessoas que vão se divertir no carnaval aí? Pronto, Não só, depois você fala também para eles, mas principalmente para eles, mas depois também você poderia falar para a gente também, que não tem... Assim, de forma geral, a recomendação é que se você tem uma relação, uma vida sexual ativa, você faça o teste numa unidade, qualquer unidade de saúde que a gente tem, todas ofertam, o teste rápido, que sai em 30 minutos, né? Em qualquer momento que você se sentir exposto ou que você teve uma relação desprotegida, faça o teste. Você vai ser orientado, você vai entrar ali, no caso, se for PEP, vai adentrar na PEP, se for indicação de PrEP, vai entrar na PrEP, né? Se quiser o preservativo, vai retirar. Então, se eu tenho uma vida sexual ativa, o ideal é que eu faça o teste rápido pelo menos uma vez ao ano. Legal. Pelo menos, tá? Todas as unidades de saúde têm, 30 minutinhos já está pronto e você já sai ali, né, com o seu diagnóstico bem tranquilo, ou para tratar, ou já para se prevenir contra as infecções. Então, assim, população jovem, use preservativo. Se não usar preservativo, utilize a PrEP, né? Claro. Se teste. O importante é você se testar. Se você se testar, você vai diagnosticar e você vai tratar, vai curar, vai tratar e vai controlar, se for o caso. Legal. Eu, particularmente, achei muito interessante as campanhas, algumas campanhas que eu vi, usando como ponto de teste, de coleta, uma série de coisas, os supermercados. Que é onde vai todo mundo, onde passa todo mundo. Eu acho que é interessante. Eu acho que quanto mais
os supermercados tiverem essas parcerias com vocês Sim. lá, eu acho que é super legal. Apesar de que quando você vê na placa lá, teste HIV AIDS, assim, rapaz, você já fica... Isso aí a gente tem que tentar também quebrar isso, né? Essa é uma das dificuldades que a gente tem quando a gente fala do aumento, né, das ISTs. Essa questão do próprio preconceito, né, da pessoa ficar com medo de ser discriminado na comunidade, de ser identificado como uma IST, aí todo mundo vai saber e meu Deus, vão me segregar, vão me separar aqui, né, eu vou ficar marcado. Na verdade, não. É o contrário hoje em dia, né? Se você se testa, você sabe o que você tem, você vai se tratar e você vai se curar. Né? Não necessariamente dentro da sua comunidade. Você pode ir numa unidade básica e você se sentir mais confortável. Né? Fora da sua comunidade para se sentir mais confortável. Mas o interessante é que a gente quebra esse tabu, né? De saber de uma pessoa com uma IST é uma pessoa que a gente tem que segregar, discriminar. Não, isso não, a gente precisa ofertar para ela, na verdade, tratamento e cuidar. Olha, mais umas 4 horas a gente batia o papo aqui. Bem bacana, né? Eu ia falar o seguinte, eu ia falar o apoio da família, o apoio dos amigos. Olha, tem muito assunto, viu? Tem mesmo. Cara, isso é bom que você pode voltar pra cá com a gente. Eu volto aqui pra gente conversar mais um pouco, mais uma meia horinha. Legal, porque a gente tem realmente essa intenção e esse objetivo de passar para as pessoas essas informações. Quebrar tabus. Exato. Sobressair